É que lá os rapazes da minha turma que estão sempre a falar nele e eu que sei quem é. Ai, o Zé do Telhado! O grande amor da minha vida! Ah bom, mas o grande amor da sua vida não foi o avô? Então onde é que conheceu o Zé Telhado? O Zé Telhado, filha, veio morar para Caído, para a casa dos tios. Eu, quando o vi, foi amor à primeira vista. Olha, trazia um chapéu que lhe ficava tão bem. Ele com aqueles olhos que brilhavam mais do que o sol. Os lábios carnudos. Olha, fiquei encantada para toda a vida. Sabes? Olha, e depois, quando eu conheci o coração dele, ele era um homem do coração, tinha um coração do tamanho do mundo. Roubava aos ricos para dar aos pobres. Então começou a ser um homem famoso, toda a gente falava nele, todas as mulheres gostavam dele. E eu, minha filha, sempre com essa paixão também dentro de mim. E pronto. Depois, minha filha, até me custa contar. Quando vais e anda a subir à igreja para se casar, ai, foi o maior desgosto da minha vida. Podia ter casado comigo. Foi logo casar com uma prima, coisa que não se faz. Porque se ele casasse comigo, não vês, filha, uma mulher bonita, trabalhadeira, arranjada, e olha, casou com isto fermo, feia como um bode. E olha, e outra coisa, se ele tivesse casado comigo, eu fazia-lhe uma feijoada todos os dias. Ah bom, mas a sua feijoada não era muito boa. Cala! Sabes, filha, mas ele ficou-me sempre no coração. Queres ver? Olha como era lindo. Oh bom, mas você não devia ter a fotografia do avô em vez de ter a fotografia do Zé Telhado? O amor foi uma dança. Oh bom, e tu, como foi a história do Zé Telhado? Ai, o Zé do Telhado! O Zé Telhado era um homem muito boa, muito boa. Ele era conhecido como aquele dos bosques portugueses. O Robin dos Bosques? O Robin dos Bosques. E porquê? Porque ele tirava aos ricos para dar aos pobres. Ele andava aí, olha, correu estas terras todas lousadas, era lousada e herdores. Ele tudo que era casas de senhores, fidalgos, com dinheiro, ele lambia tudo. Olha, a boca aqui, que não deixa mentir, que é verdade. Estávamos a trabalhar ali numa casa dos senhores fidalgos, e nós tínhamos, trabalhávamos na terra, e os senhores eram muito ricos, tinham muito dinheiro. Então um dia à noite, já estávamos a sonhar na cozinha, ouvimos um barulho. Coitado, as mulheres quase que nunca haviam uma azeitona no... E olha, eu ali, forte, disse, quem é que está aí, hein? E de repente, a porta fez assim, pum! Entrou o bando com o Zé do Telhado. Eu quando o vi disse, levantei-me e disse, ai, vou-me sentar com dois costas, está bem? Ele entrou e disse, ó Zé do Telhado, o que é que tu queres aqui? E eu venho levar o ouro e a prata dos teus senhores. Ele disse, tu és bem bocoma, achas que eu soubesse onde estava o ouro e a prata? Estava aqui a trabalhar, não estava. Olha, aproveitei e pôs-me um banquinho e comecei umas risas, com uma cebola e um bocado de pão. Olha, foi uma festa a noite toda. Olha, andava toda comida. Foi um filme para levá-la para a cama. Depois, coitadinho, o Zé do Telhado assaltou muitas casas e foi preso e levaram-no para Angola. E acabou por morrer por lá, coisa. Mas aqui ele continua a ser muito lembrado. Em Caíde estão a fazer um trilho para andar pelos caminhos onde ele andava quando era mais que chegou por lá nos assaltos. E sabem o que é que nós vamos fazer? Um marinheiro, porque amanhã vamos partir cedinho para fazer esses caminhos. Está bem?
Vamos tratar. Ai. Ai. No terceiro programa do Fique em Casa para falar de Lousada, mostramos-lhe outras duas casas nobres, deste que é o segundo concelho em território nacional com mais casas senhoriais. Vamos falar da Casa de Juste e da Casa da Boça. Mencionadas na dissertação de mestrado que consultamos, a Casa Nobre no concelho de Lousada, da autoria de José Carlos Ribeiro da Silva, e na revista Ópidum número 2, com o artigo A Casa Nobre Rural dos séculos XVI a XVIII, no concelho de Lousada, da autoria de Rita Pedras. A Casa de Juste é um solar nobre situado na freguesia do Torno. Foi propriedade de Eduardo de Melo da Cunha Osório, um dos principais impulsionadores do republicanismo em Lousada. O acesso à propriedade é feito por um portal que se encontra junto à Estrada Nacional, encobrindo por completo a casa e jardins que a rodeiam. Esta residência, com séculos de existência, foi submetida a alterações no decorrer dos anos, tendo o último restauro sido total no interior e no exterior da casa. Vários elementos arquitetónicos como capitéis, colunas medievais, volutas, ornatos, portas tardo-medievais ainda persistem espalhados um pouco por toda a casa. Apresenta uma planta simples quadrangular e é um bom exemplo da casa nobre rural do século XVIII. A pedra de armas que a casa ostenta é dos Cunha. Na fachada norte existe uma janela de pendor manuelino. Bonfim Barreiros, no seu livro Janelas Portuguesas, descreve que no Minho não são muitas as janelas medievais e quinhentistas que se mantêm de pé, referindo que a da Casa de Juste, em Lousada, é de maior riqueza de decoração. Integra ainda a Casa de Juste uma capela no topo esquerdo da fachada norte e tem como evocação Santo António. A fachada principal virada a oeste é rasgada por um portal moldurado, tendo ao centro um óculo moldurado. Os jardins da Casa de Juste são compostos por várias zonas ajardinadas, envolventes à casa principal, destacando-se várias composições de busto talhado, existindo também um percurso pedestre ajardinado à volta das vinhas. Completamente restaurada em 1991, foi adaptada a atividades de turismo e à produção de produtos alimentares. Insere-se numa quinta da região do Val do Sousa, com 6 hectares de vinho, produtora atualmente de vinho verde. A casa que seguidamente será apresentada é a Casa da Boça, um solar nobre que se situa na freguesia de Nogueira. O seu enquadramento é rural e encontra-se em razoável estado de conservação. Era inicialmente uma casa de lavoura que foi evoluindo, tornando-se num solar apalaçado, não sendo preciso identificar a época dos diferentes corpos que constituem a casa, devido à sua estrutura ter sido submetida a múltiplas reformas e acrescentos. Existe uma ala mais antiga, edificada em granito e rusticada, e uma outra de construção mais recente e mais sumptuosa. Para entrar nesta propriedade, entra-se num portão de grandes dimensões, avistando-se de imediato a grande alameda que nos conduz até à casa e aos seus jardins. Arquitetonicamente, é uma casa quadrangular, com capela adoçada no topo esquerdo da fachada oeste e torre a norte.
O corpo da fachada principal, virado a sul, foi dividido verticalmente por pilastras em 3 zonas, criando 2 panos de parede simétricos que flanqueiam um pano central. O frontão triangular apresenta a pedra de armas dos Castelo Branco, Cabral, Araújo e Menezes. Nesta casa, o jardim estrutura-se num largo terraço com passagem direta para as salas do primeiro andar e que constitui um dos exemplos de estrutura de um jardim barroco, labiríntico por excelência, com a presença de elementos escultóricos e de azulejos. As estátuas que se encontram espalhadas no jardim são do século XIX e obra do célebre escultor Teixeira Lopes. A capela posiciona-se de uma forma avançada e destaca-se pela pintura de cor diferente da casa. A casa caiada de branco e a capela vestindo-se de amarelo torrado. Olá a todos, o meu nome é José Augusto Costa e eu sou um dos técnicos e intérpretes do património da Rota do Românico. A Igreja São Paulo da Aveleda é uma igreja do século XIII. Não na sua totalidade, porque sabemos que em meados do século XVII ela terá sido aumentada, e então demoliram a primitiva Capela-Mor e aumentaram um pouco a nave da igreja. Por isso quer dizer que do período românico é a fachada e depois grande parte da nave da igreja é deste período românico. Ela, ao nível das semelhanças com edifícios aqui à volta, tem algumas semelhanças na base e nas suas colunas com a igreja do União, com a igreja de Airais e mesmo com a igreja de São Vicente de Sousa em Felgueiras. Tem uma decoração muito já vegetalista, já não está numa igreja românica, mas já num período proto-gótico. Temos igualmente nas paredes laterais, nas cornichas, alguns modilhões, mas são lisos, o que nos indica também já uma fase tardia da sua construção. Ao nível da sua decoração interior, ela é muito curiosa, tem uma nave foi adornada no período rococó e a Capela-Mor já no período do neoclássico. Tem um excelente conjunto de pinturas, tanto no teto da nave. No teto da nave temos a representação de uma alegoria à igreja, rodeada pelos 4 evangelistas, São Marcos, São João, São Mateus e São Lucas, e pelos 2 principais santos da igreja, São Pedro e São Paulo, e tem igualmente uma Santíssima Trindade no arco cruzeiro, e na Capela-Mor nós podemos encontrar nos caixotões da Capela-Mor a ladainha à Nossa Senhora, essa forma de rezar tão característica dos nossos antepassados. É uma igreja de visita obrigatória. Estamos em Lousada, um concelho que recebeu carta de foral do rei Dom Manuel I em 1514 e foi elevado à categoria de vila em 1842 por decreto da rainha Dona Maria II. De onde vem o nome Lousada? Há quem diga, bem de uma família da Galiza, os Lousadas, que ajudaram o rei Dom Afonso V na Batalha de Toro. Mas esta explicação não é convincente, porque a Batalha de Toro decorreu em 1476 e há documentos que já falam em Lousada cerca de 4 séculos antes. Cerca do ano 1000 já havia referências a este nome. De onde virá, portanto, o nome Lousada? Bem, se nos remetermos para a etimologia, verificaremos que poderá derivar do nome latino Lausata. Lausata que depois derivará para Lousa. Ora, Lousa é uma rocha e verifica-se que poderá ter existido nesta zona uma quantidade significativa de xisto avermelhado e que se estendia desde
Santa Margarida e São Miguel, que também recebem o nome de Lousada. Aliás, em São Miguel existiu mesmo a sede daquele que seria a autoridade municipal, a Casa da Câmara, e que depois transitou para Pias, para depois se fixar definitivamente aqui nos Passos do Concelho, que não teria inicialmente este aspecto, seria apenas um edifício de piso único que conheceu depois sucessivas remodelações. Uma delas em 1913, e por um facto verdadeiramente curioso, é que no piso inferior situavam-se as cadeias, de resto que era uma solução muito comum noutros pontos do país e que se prolongou durante muitos anos. Eu ainda me lembro de ir visitar presos aqui à cadeia, mas em 1913 dá-se um acontecimento verdadeiramente caricato em que surge uma fuga de presos. Eles estavam, portanto, detidos no piso inferior, conseguiram serrar umas traves de madeira do teto e avançaram para o piso superior, que era precisamente o Salão Nobre da Câmara Municipal, e acabaram por sair pela porta principal. Foi um acontecimento que indignou muito a população, que fez o delegado do Procurador da República intervir e então a remodelação ocorreu, concluindo-se em 1915 no mandato presidido por Miguel de Sá e Melo. Posteriormente outros restauros, outras ampliações ocorreram, a última em 1998, que lhe deu o aspecto atual, respeitando, no entanto, a traça anterior, inclusive esta escadaria que ocorreu já no mandato de Henrique Leite, em meados do século XX. Uma escadaria vistosa, uma escadaria imponente e que se abre para a Avenida Senhor dos Aflitos, que iremos visitar de seguida. Estamos então na Avenida Senhor dos Aflitos. É o arruamento mais nobre, mais simbólico, mais significativo aqui do centro urbano de Lousada. É por aqui que circulam milhares e milhares de pessoas durante a festa grande do Concelho, no último fim de semana de julho. É aqui que decorrem várias provas desportivas, é aqui que parte a volta a Portugal em bicicleta, é por aqui que passam as provas de atletismo, o cortejo de carnaval, onde decorrem concertos, o mercado histórico, é o coração da vila. E foi aqui também onde estacionavam os comboios da antiga linha do caminho de ferro de Penafiel à Lixa, que aqui chegaram pela primeira vez em 1913. Foi um projeto verdadeiramente visionário do Dr. Cerqueira Magro, ele que também era proprietário do sanatório de Seixoso, na Lixa, e que constituiu um exemplo fantástico do envolvimento da iniciativa privada da região num projeto de desenvolvimento local e regional. O comboio saía de Penafiel, por aqui passava até Felgueiras, prolongava-se até à Lixa e depois de Penafiel para Entre os Rios. Chegou aqui, como disse, em 1913 e foi nas vésperas, portanto, da flagração da Primeira Guerra Mundial, que veio trazer consequências tremendas para este projeto, uma vez que o carvão, que era fundamental para alimentar os comboios, estava canalizado para a frente de guerra. Foi um período muito difícil, que este empreendimento acabou também por sofrer grandes vicissitudes, sucessivas interrupções nos horários. O projeto acabou por fracassar, sem contudo deixarmos de salientar esta visão muito adiantada, que ainda agora acaba por se confirmar, quando o conjunto de municípios aqui da região volta a falar na construção de 1 metro de superfície como fator fundamental para o seu desenvolvimento.
Também nesta avenida surge-nos o antigo edifício do Tribunal, concluído cerca de 1880 e que funcionou até 1972, quando foi construído o novo Palácio da Justiça. As instalações de Volutas serviram posteriormente para diversos fins educativos. Foi aqui que se instalou pela primeira vez o ensino oficial preparatório. Eu próprio fiz aqui o 5º e o 6º ano de escolaridade. Era a Escola Preparatória Professor Marnoca e Sousa, patrono do estabelecimento, ele que foi um grande lento universitário, respeitadíssimo ainda hoje na Academia de Coimbra, diretor da Biblioteca Joanina, presidente da Câmara de Coimbra e último ministro da Marinha e do Ultramar do tempo da monarquia. Quando da construção da Escola Preparatória do edifício de raiz, pronto, o edifício do antigo Tribunal serviu para outras funções. Olhem, acolheu a delegação escolar, educação de adultos, o ensino especial, nas traseiras um jardim de infância, nas traseiras igualmente a primeira sala de ensaios da Associação de Cultura Musical de Lousada e depois, entretanto, também os serviços técnicos da Câmara Municipal, com uma remodelação que voltou a respeitar a traça original do edifício, sem lhe retirar as funcionalidades e a modernidade que os novos tempos exigem, acabou agora por acolher os diversos serviços municipais, quer a parte administrativa, quer a parte política. Aqui na avenida situa-se também a estátua do Bispo D. António Augusto de Castro Meireles, ele que foi natural de Boim, foi Bispo do Porto, Bispo de Angra do Heroísmo, uma figura notável pela sua sensibilidade social e também com uma extraordinária capacidade oratória, ele que também foi deputado eleito pelo Círculo Católico. E esta avenida fica no sopé do Monte e Jardim Senhor dos Aflitos, cujo templo, concluído em 1892, constitui o grande símbolo de Lousada, com a sua imponência, com a sua centralidade e com o Senhor dos Aflitos, com os seus braços abertos para acolher todos aqueles que nele acreditem e que queiram recorrer à sua intercessão. Eu chamo Carolina Mendes e coordeno o projeto State Talk, Instituto de Imersão Cultural, um negócio social que trabalha com e para a comunidade. O Fica em Casa para Falar de é um programa que quer mostrar o que de melhor existe na nossa região e durante este mês falamos ou dedicamos este programa a Lousada. Os nossos convidados de hoje conhecem muito bem Lousada, são lousadenses ou vivem em Lousada, logo se vê, e aceitaram o desafio de se juntarem a nós com este propósito. Assim, não os vou apresentar. Desta vez vou fazer diferente. Vou já passar a palavra e, através de uma questão, perguntar: quem é o Luís Peixoto? Para além de ser o presidente do Cais Cultural de Caíde, de quem vamos falar de seguida, quem é? Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para podermos falar aqui do Cais Cultural de Caíde Rei e todas as iniciativas que vamos desenvolvendo e, claro, aproveitar também para felicitar aquilo que tem sido a vossa dinâmica no que diz respeito à projeção do Tâmega e Sousa e agora, claro, em especial aqui ao nosso Conselho de Lousada. Eu, Luís Peixoto, sou um jovem com 29 anos, formado em Criminologia, embora ainda sem oportunidade de exercer na área, mas fui desenvolvendo a minha experiência profissional a nível de administração, de secretariado e também como tripulante de ambulâncias. Desde muito cedo ligado ao associativismo, às coletividades, passei pelo grupo de jovens da freguesia, passei pelo rancho folclórico, passei para a Associação dos Voluntários, estou no Cais Cultural, portanto, desde cedo, felizmente, fui tendo alguma dinâmica e algum interesse em participar ativamente na vida social da freguesia e faz precisamente este ano 9 anos que estou a assumir a presidência, digamos assim, do Cais Cultural de Caíde Rei. Portanto, um percurso muito dedicado aqui à comunidade, em várias áreas, mas sempre a mexer, não é?
Sim, felizmente Que sim. deu Desde algum cedo. conhecimento para juntar aí no cais, no cais cultural, não é? Para juntar Precisamente esse- Força, força. como já tinha esse espírito de empreendedorismo, essa vontade de juntar pessoas e de fazer coisas, claro que quando me convidaram para abraçar o projeto do Cais Cultural, realmente viram em mim que poderia ter algumas características e ter também comigo outras pessoas que poderiam ajudar a levar a bom porto este grande projeto na freguesia. Um grande filho da terra. E o senhor Eugénio Matias? Que me diz? Um filho da Eugénio terra Matias, com mais experiência? mais experiência numa parte, porque noutra não é? Porque pronto, eu sou militar da GNR na situação de reserva neste momento, licenciado em Direito, embora não esteja no exercício da atividade da advocacia, mas adoro a advocacia também. E, portanto, agora como tenho alguma disponibilidade, predispus-me desde a primeira hora a colaborar com o CAIS e com as suas iniciativas. Tem tido iniciativas excelentes, tem sido mais-valia para toda esta nossa zona aqui de Val de Sousa, e nomeadamente para a exploração de Val de Sousa, que vão ter que aceitar que é caído de rei, quer se queira, quer não. E, portanto, dedico-me um bocado agora com o espaço que tenho disponível, como referi, a dar ajuda a este grupo de jovens muito dinâmicos, muito assertivos nas suas atividades e com uma força enorme de colocar Queda de Rei a nível do país, a nível até internacional e, portanto, é esse o meu lema, é deitar-lhes a mão, ajudar naquilo que sou capaz, dentro das minhas limitações, mas pronto, ajudar esta gente, quer na parte da confraria, quer na parte do cais, e agora ultimamente no nosso projeto muito elaborado, o famoso já Trilho do José do Milhado. O Sr. Eugénio está-nos a dar aqui dicas que nós queremos conhecer melhor esses projetos. Lá chegaremos. E é assim que se fazem as instituições da nossa terra, de pessoas que estão no ativo e pessoas que já estão numa fase de fazer o que de melhor lhe apetece, não é? E que se Não tenho mais espaço para isso. Exatamente. Bem, então poderíamos começar a falar do Cais Cultural de Caído de Rei. Quais são os objetivos? Qual o propósito? Quando nasceram? Luís, podias partilhar connosco? Sim, claro que sim. Fazendo aqui uma retrospectiva histórica, o Cais Cultural, e daí o nome, tem como sede o antigo cais de mercadorias associado à estação de Caído. Quando se foram feitas obras ali entre 2002, salvo erro, da eletrificação da linha do Douro, digamos que o cais de mercadorias caiu em desuso e então, com a feliz ideia de António Meireles, presidente da Junta de Freguesia na altura, achou por bem que deveria requisitar aquele espaço para se tornar um espaço cultural da freguesia que até então não o tínhamos. Felizmente conseguiu fazer as negociações necessárias, na altura com a Infraestruturas Portugal, com a REFER, CP, todas as instituições públicas ligadas, e em 2008 conseguiu oficialmente abrir o Cais Cultural de Caída de Rei. Na altura com uma dinâmica a cargo da própria Junta de Freguesia, portanto era a Junta de Freguesia que tinha por responsabilidade gerir e dinamizar todo aquele espaço. No entanto, sabíamos que com o desenrolar do tempo não iria ser possível, porque iriam estar focados naquilo que era a dinâmica da Junta de Freguesia ou na dinâmica da própria associação. E então, em 2010, foi criada a Albano Moreira da Costa Associação Cultural, que é neste momento a associação que gera todo aquele espaço. Colocou-se o nome de Albano Moreira da Costa porque foi um benemérito da terra, embora fosse natural de Paredes, mas foi presidente de junta, foi ferroviário, foi chefe da estação de Caíde, foi vereador na Câmara de Lousada, portanto foi uma pessoa de referência cá na freguesia e por forma também a homenagear todas aquelas pessoas que estão ligadas ao caminho de ferro. Em 2010 fez-se a associação e em 2012 o próprio presidente da junta, que até então era o presidente também da associação, endereçou-me o convite para que eu, junto com alguns colegas, pudéssemos desde então gerir toda aquela parte do cais cultural. Os principais objetivos são, lá está, o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento social, recreativo, desportivo, cultural, em diferentes vertentes, e nós ao longo destes anos fomos, para além daquilo que é uma dinâmica habitual, ou que era, não é? Que até então está tudo em stand-by, a nível de atividades no próprio cais cultural, sejam recreativas, sejam gastronómicas, sejam desportivas, nós fomos criando também alguns projetos residentes, não é? Com destaque principalmente para o grupo de teatro Linha 5, que foi criado logo em 2009, portanto no ano a seguir
à criação do próprio cais, pela Patrícia Queiroz, que é até então a nossa diretora artística, atriz profissional, que muito nos honra, e tem sido também um projeto, Teatro Linha 5, que tem dado grande visibilidade ao cais, porque temos tido a possibilidade de participar em festivais a nível nacional, temos tido a oportunidade também de realizar o nosso próprio festival de teatro, que faz com que venham outros grupos visitar-nos e as pessoas também assistam a teatro, porque estamos habituados a deslocar-nos para ir ver teatro à sede do Conselho, e assim houve uma alternativa mais próxima de podermos assistir a teatro. Depois criamos também recentemente... Deixa-me só fazer aqui um parênteses pequenino, que é para as pessoas que estão lá em casa, se quiserem conhecer um bocadinho do que é este Linha 5, podem acompanhar a temporada de Lousada deste mês, em que vocês participam logo na abertura de cada vídeo com um bocadinho da representação de momentos lousadenses, não é? Exatamente, foi um convite que nos lançou e que nós já estávamos habituados um bocadinho a este mecanismo por intermédio das circunstâncias, não é? Tivemos que adaptar um bocadinho as nossas atividades e quando lançou o desafio nós fizemos-lo com todo o gosto e a ideia é que mesmo depois de terminarmos estes 4 programas dedicados à Lousada, a ideia possa continuar a criar estes pequenos sketches para também mostrar aquilo que temos de bom no nosso Conselho de Lousada. Como estava a dizer, tivemos o Teatro da Linha 5, depois criamos o Ocupar-te no Cais, que tivemos em desenvolvimento durante 4 anos, salvo erro, e pronto, também tivemos que parar devido às circunstâncias, que era um centro de ocupação para adultos desocupados, não séniores, tínhamos todas as idades. O Ocupar-te, o objetivo era mesmo ocupar as pessoas com arte, fosse com música, com dança, com teatro, havia sempre um objetivo final, ou seja, não era entreter por entreter, mas havia mesmo, seja pintura, seja ensaiar danças, seja música, sejam teatros, com o objetivo de fazer uma apresentação final. Esperámos retomá-lo assim que as circunstâncias também o permitam. Temos também o grupo das Caisminhadas, que entretanto também sofreu uma pausa, onde mensalmente nós reuníamos um grupo com o objetivo de caminhar, ou seja, fazíamos percursos não só na nossa terra, mas também por fora da terra, daí o conceito de Caisminhadas. Criamos também, temos associado também um grupo de música, que são os Ielóis, do qual eu sou o vocalista. Depois tivemos também, e entretanto pararam por circunstâncias académicas, tínhamos um grupo de dança e entretanto, como disse, recentemente criamos a confraria, que estava associada a uma atividade que já era histórica no Cais Cultural, porque desde 2013 que fazíamos em janeiro o nosso Festival do Sarrabulho Doce, e então decidimos em 2017 começar a mexer os cordelinhos para criarmos oficialmente uma confraria, já que percebemos que não existia nada do género no país e que tínhamos uma iguaria muito característica da nossa terra e que fazia todo o sentido ser promovida. Quanto ao Sarrabulho, já lá vamos. Já vamos adoçar o bico às pessoas que nos estão a ver. Mas, no meio deste percurso todo, vocês têm quantos anos? Já não estão de fraldas. A associação, como disse, foi criada em 2000, ou seja, o CAIS foi em 2008, a associação em 2010. Sim, eu estou na direção desde 2012, portanto faz este ano 9 anos. E, felizmente, durante estes 9 anos, fomos nos mantendo aqui um núcleo duro, todos relativamente jovens, éramos mais em 2012, obviamente, mas o espírito mantém-se sempre jovem, o que fez com que realmente fôssemos uma equipa unida, coesa e com vontade de trabalhar. E no meio disto tudo, quantas pessoas estão aqui a colaborar? Quer numa primeira instância, quer numa segunda? Tem assim uma ideia? Sim, nós estamos a falar de uma associação que atualmente tem cerca de 200 sócios. Temos à volta de 12 pessoas que fazem parte dos órgãos sociais, embora a direção tenha o trabalho mais executivo. E depois temos o grupo de teatro, que também, dependendo das alturas, pode ter entre 12 a 15 elementos. Temos o grupo Ocupar-te, que também tinha uma média de 15 utentes a frequentar. O grupo de dança tinham 6 jovens. A confraria, entre confrades de honra e confrades efetivos, são à volta de 40 pessoas. E depois, obviamente, em função das atividades que realizamos, sejam elas recreativas, sejam elas de caráter gastronómico, porque nós no Cais Cultural temos o sótão, que nos permite juntar cerca de 150 pessoas e nós, obviamente, como forma também da angariação de receitas, socorremos muitas vezes de atividades gastronómicas e, obviamente, depois temos, digamos que um banco de voluntários
que vamos socorrendo consoante as necessidades. Por exemplo, a mais emblemática é mesmo a Festa de Sarrabulho Doce, onde juntamos uma média de 25 voluntários que nos ajudam a servir aquilo que são sempre uma média de 160 a 180 pessoas a almoçarem connosco, mas felizmente vamos tendo um grupo de amigos, de sócios, de patrocinadores, que nos vão dando aqui algum alento e que felizmente, apesar das adversidades que têm sido imensas, da diminuição drástica daquilo que são as receitas, mas felizmente com muito boa vontade vamos conseguindo segurar aqui com firmeza o Cais Cultural. Então, já que a experiência gastronómica já é alguma, Sr. Eugénio, como é que nasceu a confraria? Mais especificamente, não é? A confraria nasceu, conforme o Luís acabou de dizer... 40 pessoas é muita gente para orientar. Não são muitos, porque as confrarias também se distribuem por muitas tarefas, não é? Participação noutros capítulos, outras confrarias, atividades que outras confrarias fazem, as nossas próprias atividades, que também costumam ser bastantes, agora estão suspensas por questão que a todos prejudicou, não é? Que esta pandemia que nos veio pôr em causa, mas não são demais. Nós não somos assim, há confrarias muito maiores, embora que a nossa agora já está um bocadinho mais composta, desde 2020, 2019, foi feito o segundo capítulo e que intronizámos mais alguns confrades, mas não são em demasia. Portanto, a confraria nasceu mesmo na sequência de defender uma iguaria que é muito própria, muito característica aqui do Val de Sousa, não é? O sarrabulho é uma sobremesa, não é? É uma sobremesa que é feita à base de sangue de porco cozido, que leva outros ingredientes, tal como o pão de padronelo, que é outro associado importante ao sangue de porco, leva um bocadinho de mel, um fio de azeite puro, se o existir, canela, vinho do Porto, que agora, antigamente não havia grandes possibilidades, levavam o chamado vinho tinto que as pessoas tinham nas suas adegas, hoje já é um bocadinho mais requintado, leva então o vinho do Porto, lhes dá outra textura e outro sabor. Portanto, é uma iguaria muito nossa, muito aqui da nossa zona de Val de Sousa, quer de Lousada, quer de Felgueiras, quer alguma parte também de Penafiel e alguma parte ainda também de Mar Canavês. E da Amarante, o padronelo, não é? O trigo é aqui da Amarante. O padronelo é um ingrediente para o sarrabulho doce, portanto é um grande associado que nos ajuda bastante pela textura que tem e pela consistência que dá à sobremesa que a gente realiza. Isto Portanto, para dizer o quê? Peço desculpa. Isto para dizer o quê? Que até na gastronomia nós encontramos aqui uma união da nossa região, ou seja, não é puro da nossa terra, do nosso lugar, sim. Não é? Vem de todas as partes, conseguimos juntar... É um agregar, embora pronto, a gente acabou por dar aso a esta situação, porque já há muitos anos que se fazia sarrabulho nesta zona, e o sarrabulho foi esquecido. Abriu o arroz de sarrabulho de Ponte Lima, mas isto é um prato, é uma coisa muito diferente. Uma doçura não era assim tão comum, e as pessoas ainda hoje, agora já nem tanto, porque já há muita divulgação, mas no início ficavam um bocado reticentes o que é isto do sarrabulho doce, porque não é fácil perceber o que é o sarrabulho doce. O prato é fácil, não é? O arroz... Pronto, como sobremesa não era muito fácil de entender, agora as pessoas começam a entender, começam a provar, começam a aderir e a gostar, portanto eu acho que foi um renascer. Isto foi um renascer das cinzas, porque estava um bocadinho esquecido, até porque também agora as matanças de porcos são muito menores, não é? Dada a conjuntura legal que não permite fazer tantas matanças, nem as pessoas têm as condições adequadas para a criação dos animais, portanto estava assim um bocadinho no esquecimento, e de um momento para o outro saltou para a ribalta. E hoje em dia fala-se de sarrabulho doce de norte a sul do país, inclusive até no estrangeiro já temos pessoal que nos vai interrogando e quando é que a gente pode ir provar, e não sei quanto. Portanto, isto veio levantar um bocadinho esta característica de levar Lousada mais além e levar esta nossa gastronomia muito própria, não é? Não podemos dizer que seja exclusiva de Lousada, mas é muito aqui do nosso Val de Sousa. E, portanto, nós tivemos o privilégio de criar a confraria, sermos os defensores e os grandes embaixadores daqui do nosso Val de Sousa com o nosso sarrabulho doce. E isto é que é amor à terra, não é? É amor às nossas tradições. E os melhores guardiões somos nós próprios, não é? Sem dúvida. E é preciso gostar um bocadinho, é preciso porque as confrarias têm o espírito do convívio, têm o espírito da irmandade, da união entre as pessoas, de sentar à mesa, que é onde se convive melhor, onde se faz os melhores convívios é de facto à mesa,
sendo bons comensais também, porque é importante que o sejam. Portanto, acho que foi uma mais-valia muito grande, quer para a região, quer também para o Cais Cultural, que pronto, também nos deu um bocadinho o apoio e nos dá a sustentabilidade a nível de sede, etc. Claro. Portanto, acho que foi uma mais-valia para toda a região criar esta confraria. Sr. Eugénio, sendo o guardião-mor da confraria e tendo como objetivo a confraria divulgar este património gastronómico que nós temos, como é que é agora fazer esta divulgação com estas condicionantes todos à nossa volta? Agora temos Como é que que nos estão a fazer? cingir um Como é que estão a bocadinho. fazer? Temos que nos cingir um bocadinho dos meios audiovisuais, temos que tentar contornar um bocado esta situação, o que não é fácil, porque isto implica convívio, implica estar à mesa e, efetivamente, com esta conjuntura, tudo isso é impossível de se fazer. Não é? Mas eu sei que este ano vocês comemoraram a festa de Sarrabulho. Como é que foi isso? Via online, foi feito tudo via online, não é? Que as pessoas aderiram a um concurso que o CAIS lançou, de participação, não é? Em que fizeram o seu sarrabulho em casa, emprataram à sua forma, embora o prato fosse comum a todos, que era o prato da confraria, que temos esse prato em louça de barro, e portanto depois foi a votação. Aqueles que foram os mais votados foram os 3 primeiros vencedores, em função dos votos que tiveram. Portanto, teve que ter sido online, foi o relembrar, muita gente, além disto, também fez particularmente, inclusive aqui em casa também fiz, e outros confrados fizeram, e é a forma de, pronto, fazer com que não fique no esquecimento, que não pode de forma alguma ficar no esquecimento, como é evidente, não é? E sabe porquê? Porque aquela mesa com aqueles pratos de sarrabulho faz abrir muito apetite. Até eu disse, oh mãe, também concordo que sim, prato de concordo sarrabulho. plenamente. Concordo verdade. plenamente. E para quem... Sim, sim, diz Luís. Não, ia dizer que realmente esta questão online foi pela força das circunstâncias, não é? Porque nós, como disse, fazemos sempre a nossa festa de Sarrabulho Doce no último fim de semana de janeiro, no Cais Cultural, onde temos o almoço, cujo menu é os rojões de porco, com as batatas regidas, o arroz de forno, e a sobremesa é precisamente o Sarrabulho Doce. Em paralelo, temos o concurso Sarrabulho Doce, onde nós convidamos a população de Caída e não só a confeccionarem o próprio Sarrabulho Doce, onde depois os nossos confrades fazem parte de um júri, onde depois têm que escolher aquele que é o melhor prato de sarrabulho daquele ano, e depois no final todos os pratos são leiloados também como forma de angariação de fundos para a associação. Obviamente que este ano o podemos fazer. Lançámos a mesma convite para que as pessoas fizessem o sarrabulho, participassem no concurso, mas obviamente que não podendo provar cada um deles, teve que ganhar aqueles, neste caso, aqueles 3 que conseguiram angariar mais gostos, mas realmente foi interessante que conseguimos muitas participantes, e as redes sociais têm essa vantagem. Conseguimos replicar muito, criar uma onda, incentivamos mesmo os próprios confrades que não podiam participar no concurso, mas pelo menos a tirarem fotos e a partilhar nos Facebooks, Instagrams, e foi interessante naquele fim de semana, criou-se uma rede muito interessante aqui à volta do Sarrabulho Doce, e não tenho dúvidas que quando pudermos realizar novas iniciativas associadas ao Sarrabulho Doce, vamos ter mais adesão. Ó Luís, repita lá a data, porque para o ano, se Deus quiser, vai correr tudo bem, e repita lá a data que é para nós não faltarmos a esse jantar. Portanto, é só ir ver ao calendário, o dia não sei precisar, mas será no último domingo de janeiro de 2022. Esperamos que com moldes diferentes daqueles que são os habituais, porque queremos dar aquele passo, porque no Cais Cultural estamos limitados a 160, 180 pessoas. Nos últimos anos já tivemos que recusar inscrições porque temos uma limitação do espaço, e a ideia seria em 2022, com mais força, podemos não só ser um dia, serem 2, serem 3, e podemos pensar num espaço com outra dimensão e realmente fazer uma festa de sarrabulho digna, como realmente o Sarrabulho Doce e a confraria e a população merece. Fantástico. Aqui está um exemplo de criatividade e como podemos reinventar as coisas que muitas vezes até não nos lembrávamos de fazer, porque fazíamos ao vivo, e de repente pomos no online e conseguimos ter muito mais gente, mesmo dos concelhos periféricos, a participar, não é? Ó Luís, mas o Cais Cultural não é só gastronomia, é outros projetos. Quer-me falar deles mais em pormenor? Sim, podemos olhar um bocadinho para o ano 2020, que nos obrigou aqui a repensar e a adaptar uma série de circunstâncias. Nós, inclusivamente, tínhamos uma equipa que foi levando alimentos para que as pessoas
Fomos levando alimentos para que as pessoas as pessoas que estavam mais isoladas naquela primeira fase do confinamento, nós criamos uma equipa para levar medicamentos e alimentos à casa das pessoas, nós distribuímos máscaras gratuitamente pela população, nós fomos fazendo iniciativas de teatro a nível online com outros grupos convidados, muito do género destas conversas que estamos a ter, mas a nível teatral, que teve a sua piada. Fomos desenvolvendo e ainda vamos continuar a desenvolver quinzenalmente entrevistas online com determinados convidados ligados à terra ou não. Tivemos a oportunidade de, no fim de semana, em julho do ano passado, naquele que seria o fim de semana da nossa festa, da festa de São Pedro, mas pelas circunstâncias, obviamente, não houve festa, nós, com uma grande carrinha, colocámos uma aparelhagem com um grupo a cantar e percorremos as ruas da freguesia. Nós, por altura do Natal, tínhamos o trenó gigante do Pai Natal, que percorreu as ruas da freguesia a distribuir guloseimas também pelas crianças. Ainda conseguimos fazer um concerto na Quinta dos Ingleses, ao ar livre, com as limitações na altura, mas foi a única atividade que conseguimos fazer com público. E claro que nós tivemos que arranjar aqui forma de criar uma outra dinâmica associada ao ar livre, que é aquilo que ainda nos permite alguma liberdade, e avançamos por altura do final da primavera, início do verão, aqui com um projeto que foi a criação do Trilho Zé Telhado, que nos permitiu ali, a partir de julho, salvo erro, irmos para o terreno e fazer um trilho, para que durante aqueles meses e até setembro, porque entretanto depois desenvolveu-se o Programa Municipal de Caminhadas da Câmara de Lousada, que foi no fundo um mote para dar a conhecer aquilo que foi o trilho criado até então, embora ainda está a ser desenvolvido e acaba por ser um trilho espetacular, com o nome de Zé de Telhado. Porquê? Porque o Zé de Telhado, apesar de ser natural de Penafiel... Quem é o Zé de Telhado? Porque no fundo é aqui uma personalidade que liga também a nossa região. Eu sei que o Zé de Telhado também é muito falado aqui em Vila Miã, que é aqui uma freguesia aqui que partilha aqui fronteiras, não é? Vizinha. Vizinha, e que nós também falamos muito do Zé Telhado, também andou por estes lados, não é? Quem é o Zé Telhado? Que é uma personagem que é falada aqui na região. No fundo, o Zé do Telhado, como se costuma dizer, é o Robin dos Bosques português, não é? Aquele salteador que roubava aos ricos para dar aos pobres e que nasceu em Penafiel, não é? Na freguesia de Recezinhos, embora tenha aqui muita incidência em Caído de Rei. Porquê? Porque ele veio cá para morar para a casa de um tio, casou-se cá com uma prima, portanto ele foi mesmo na igreja de Caído de Rei onde casou, viveu cá com a sua esposa, teve cá os seus filhos, e entretanto nós decidimos atribuir o seu nome ao nosso trilho. Porquê? Porque, para além de ser uma terra fortemente ligada, passámos na casa onde ele viveu, passámos na rua com o seu nome e fomos passando por alguns sítios que, reza a história, ele poderá ter escapado nas suas aventuras. Pois, pelos assaltos que fazia, não é? E ali nas feiras da lixa, do gado e assim, ele andava por estas zonas. Muito bem, muito bem. E como é que eu posso ter acesso a esse trilho? Como é que eu poderei fazê-lo? Sr. Eugénio. É muito simples, é contactar o Cais Cultural para que dê as dicas e as orientações necessárias, e se necessário for, até também podem ter um acompanhante, um intérprete que vá convosco, que vos faça companhia durante a vossa deslocação no trilho. Como diz muito bem, e pisar as pedras que o Zé Telhado pisou, não é? Precisamente. Diga. Se me permitem, só queria deixar também um pequeno apontamento, uma notazinha. Faltou falar também da questão dos guarda-rios, que efetivamente o Cais Cultural de Caído de Rei tem uma equipa de guarda-rios, da qual eu também faço parte, e que está tratando da nossa querida Ribeira de Caíde, já está a ficar com um aspecto muito belo e com um tratamento que ela mais que nunca merece, e que vamos prepará-la o mais possível. Portanto, era uma das coisas que também faltava falar, é que também essa parte do guarda-rios, que também está em curso pela parte do Cais Cultural e com bastante vontade. Muito bem. Olha, foi uma agradável conversa e fica o convite a quem lá em casa nos está a acompanhar, quer para momentos gastronómicos, quer para momentos culturais, quer para momentos em natureza, contactar esta associação tão dinâmica e tão enraizada no Conselho. Muito obrigada aos dois. Todos bem-vindos. Continuação do nosso trabalho. E muito obrigada. Muito obrigado. E fica o convite. Exatamente. Obrigado. Nós também. Obrigada. Obrigado. Adeus. Foi um prazer. Obrigado.